o Senhor Jesus possa falar ao seu coração profundamente. Estão prontos? Você falou para o Senhor que o seu coração está aberto para a palavra? Isso é muito importante. Expectativa revelada na oração faz com que Deus esteja movendo sobre a nossa vida. Falaremos mais uma vez sobre evangelização, sobre evangelismo. E dessa vez eu vou falar dentro de um tema que nós vamos ver aqui no texto de 2 Coríntios. Mas eu queria que você já estivesse gerando uma expectativa em seu coração. Por que nós temos falado no tema de evangelismo? Por que nós temos insistido, ministrado? Diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte, mas para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Capítulo 3, verso 1. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos a necessidade, como alguns, de entregar carta de recomendação para vocês? Ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Esse é o texto. Fala conosco, Espírito Santo. Eu quero falar sobre isso, sobre a fragrância do conhecimento, que foi isso que Paulo falou no capítulo 2, lá no início do verso 14 que lemos. Ele falou isso no verso 14, 15, explicando que essa questão aí do bom perfume. Nós vamos falar a respeito disso nessa noite. Você está pronto? Vamos lá. Queridos, eu tenho recebido um incômodo. Você tem experimentado o poder de Deus na sua vida? Eu tenho feito um duplo questionamento. O porquê que você não tem tido o desejo de pregar o Evangelho? Por que você não tem tido essa sede, essa fome? Ou você não tem entendido essa urgência de pregar o Evangelho? E eu tenho feito um questionamento com base nisso. Que Cristo tão desinteressante é esse, que faz com que você não queira levar esse Cristo adiante? Que Cristo que mudou tanto a sua vida, que transformou tanto o seu caráter, que tem feito tanto por você, que faz com que você não reconheça que esse Cristo transforma a vida das pessoas. E nós temos falado a esse respeito. Temos falado aqui sobre evangelização, para tentar fazer com que você entenda que a pregação do Evangelho, ela, por aqueles que desfrutaram do Evangelho, ela é um chamado quase que está junto. Uma vez que eu desfruto do Evangelho, eu quero propagá-lo. Se eu, de fato, experimentar o Evangelho de Jesus, eu vou querer levar esse Evangelho adiante. Não dá para se calar depois que você ouve o Evangelho e que você entende o Evangelho e passa a desfrutar, a sentir o sabor. E eu tenho feito várias comparações mostrando a vocês como que uma comida interessante faz com que você recomende um lugar. Sim ou não? A Ingrid e o Davi conheceram uma cafeteria, sabe que nós gostamos de cafeteria, o que eles fizeram? Vieram até nós e falaram assim, cara de vocês, vocês têm que ir lá. A gente não sabe aonde fica, mas eu já quero ir lá, por recomendação deles.
Eu falo para vocês que é uma delícia baião de dois. Daqui a pouco a gente está aqui interagindo, tem pessoa trazendo baião de dois para mim, tem pessoa falando, o baião é interessante. Quando a gente sabe o sabor de algo, quando a gente desfruta de alguma coisa, quando você vai a um médico que é bom. Esses dias eu falei, Ingrid e Davi de novo, eu fui no ortopedista, um ortopedista tão bom, ela falou assim, me dá um número. Como é que nós passamos a recomendar várias pessoas, profissionais, lugares para comer, locais para passear, e Jesus é tão desinteressante que ele é menor do que tudo isso, e nós não sentimos falta nenhuma de falar para a pessoa, olha, você não sabe o poder daquele que abre o coração para Jesus, o poder de transformação que isso causa. Meu irmão, não sei você, mas e não tem pessoa mais dura consigo do que você mesmo, né? Não existe pessoa mais dura do que você mesmo. Então, eu não sei você, mas eu, comigo mesmo, eu reconheço a minha transformação. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu fui, e eu sei quem eu sou hoje, eu sei o que foi feito em mim. E eu sei que essa obra até me confunde. Eu não consigo entender como eu sou de certas formas. Eu não consigo entender como é que a minha história, ela conseguiu chegar onde está. Com consequência de quê? Uma boa criação? Não foi. Consequência de ter sido criado no Evangelho? Não foi. O que foi? Eu cresci em ambiente desestruturado, vendo os meus tios tendo problemas, ataques, porque eles eram pessoas que tinham problemas mentais. Eu cresci nesse ambiente. Eu cresci num ambiente que, se um amigo está vivo, está drogado, está envolvido com coisas erradas. Depois eu fui para o Evangelho. Aí sim, talvez eu achei um ambiente, não. O meu líder também não foi essas coisas para mim. O que foi que me levou a isso, aonde eu estou? Eu vou começar hoje, dentro da evangelização, a falar sobre o Espírito Santo. Creia, nós estamos falando da fragrância do conhecimento, amém? Que ele falou que ele levava. E vamos falar sobre isso, o texto, guarda no seu coração. Eu estou só introduzindo para te falar uma coisa, meu irmão. Talvez você precise desfrutar de Jesus. Se você não sabe o real poder de uma mudança, do que é você mudar, do que é você se tornar uma outra pessoa, é bem possível que você não desfrutou do poder do Evangelho de Cristo. O Espírito Santo, ele é o poder que estava presente lá na criação, movendo. Jesus, ele jamais iniciou seu ministério dizendo que não precisasse do Espírito Santo. Até Cristo, sendo Deus, sim, mas quando se fez homem, precisou da presença do Espírito Santo, tamanho é o poder desse Espírito. E eu não sei você, mas eu creio quando a Bíblia diz que eu me tornei a morada dele. Ele mora em mim, ele não me visita, como dizem as canções atuais. Ele não vem esporadicamente, como dizem as canções atuais. Ele mora, ele habita, ele fez de mim a sua casa. E eu sei que o poder dele, conforme está escrito em Tito, 3, 4, 5, lava e regenera. O poder do Espírito Santo faz alguém se tornar outra coisa, uma coisa diferente, uma nova criatura. Para quem está familiarizado com o texto de 2 Coríntios, uma nova criatura em Cristo Jesus. Você está aí, meu irmão? E é tão impactante essa obra de ser algo novo, que a gente fica assim, de fato você percebe algo novo dentro de você e você fala, eu preciso partilhar para as pessoas, eu preciso que as pessoas saibam que elas podem deixar os traumas, deixar suas histórias para trás, deixar todo o seu histórico religioso, ou até mesmo como um cristão evangélico, deixar isso tudo para trás e agora passar a desfrutar do poder do Espírito. Não tem uma coisa que deixa você desordenado para esse mundo do que o poder do Espírito. Quando você entende o poder do Espírito, fica difícil, meu irmão, você ficar vivendo como as pessoas, vivendo essa realidade. Hoje, eu estava pensando num dia que é um marco na minha vida. Eu não sei por que eu cheguei na igreja e uma pessoa falou assim, fica na mesa de som hoje. Eu não era de som. Eu achei aquilo engraçado, eu ri na hora. E de repente a pessoa falou assim, você vai precisar nos ajudar. Fui para o som. Chegando lá atrás, eu comecei a ver o louvor. E naquele dia, a igreja não podia estar pior. Não era aqui. Eu não era pastor. Eu era um jovem, um adolescente. E eu comecei a adorar a Deus intensamente, só que eu tinha que ficar de olho aberto e controlando o som.
De repente eu comecei a olhar a igreja, pai brigando com filho, gente declarando canções de amor a Jesus andando por bebedouro, gente saindo, se encontrando no pátio da igreja, batendo papo. Naquele dia eu olhei a realidade e eu falei assim, Jesus é algo muito desinteressante. Uma pessoa que entra na igreja e observa o culto daquela igreja, estou criticando a igreja não, estou te falando daquele dia. Mas se você entra aqui hoje e observa isso aqui, o que você pensa? Eu não sei você, meu irmão, mas eu tenho a ousadia de falar, a minha vida mudou desde o dia em que eu permiti o Espírito Santo entrar nela. Eu creio no poder do Espírito e eu tenho vivido isso. Naquele dia eu olhei a igreja e eu fiz uma oração, falei, Jesus, me livra de ser assim. Eu te peço, Senhor. Meu coração começou a bater forte, gente. Eu comecei a ficar pressionado com aquele ambiente. Eu só queria que aquele dia acabasse. Para aquele dia ficar pior, o pastor haveria de me pedir para dar um exemplo. Eu estava com a Bíblia, ele queria que eu mostrasse a Bíblia para as pessoas, todo mundo me olhando, e eu com a cara assim de poucos amigos. Eu não era assim. Eu fiquei tão transtornado. E você sabe o que aconteceu naquele dia? Eu terminei o culto, e naquele dia, tudo vai acontecendo, né? A pastora era minha noiva, ela tinha que conversar com a líder dela, após o culto, e o assunto foi correndo, e eu fiquei dando volta para evitar as pessoas. Porque naquele dia eu não queria conversar com ninguém, eu não estava bem. Eu olhei aquele clima, olhei aquele ambiente e falei, o que é isso? O que é isso aqui? Falei, é isso que vai ser a minha vida vai ser domingo após domingo vivendo essa realidade, e nada muda, e as pessoas são frias, secas, elas dizem que o Espírito Santo está no ambiente, mas elas não sentem ele, não interagem com ele, não provam ele, isso não é real. Eu comecei a me ver num ambiente de mentira, desconexo de realidade. Foi quando eu parei com um grupo de jovens e falei assim, cara, o que vocês acham da gente fazer algo diferente? Aí eu brinquei com eles, falei assim, nem que a gente pegue, o Igor é o primo da pastora, nem que a gente pegue o Igor, amarre ele no poste e faça um teatro na rua e a gente pregue sobre a crucificação de Cristo. Cara, eu preciso falar de Jesus. Eu estou ficando doido. Eu falei para eles assim, eles começaram a parar, a rir, assim, que isso, cara? Eu falei, não, gente, agora eu preciso falar com vocês seriamente. Gente, naquele dia eu seria acusado. Você sabe por quê? Porque eu falei para os meninos assim, nós vamos lá para o bairro de Figueira. Não tinha nada aqui. Eu falei, nós vamos fazer lá na praça, teatro, pregação, nós vamos pregar de forma ousada, intrépida. Eu não quero aquela pregação para falar da igreja, eu quero aquela pregação para falar de Cristo. Eu quero que as pessoas provem Jesus na nossa pregação na rua. E eu estou falando. Nisso eu não estou observando que tinha um líder me ouvindo. Eu estou falando. De repente eu sinto aquela mãozinha aqui, ó. Virei, olhei e falei assim, oi. Ele falou assim, sobre o que você está falando? Eu falei, não, eu estou falando aqui. Aí eu comecei, eu estava tão tomado, sabe quando você não percebe o clima? Eu fui falando, ele falou assim, e você é líder de alguma coisa? Eu, não, a ideia, ele não. Você não tem autoridade para falar com eles, para chamar eles para fazer nada. Eu falei, não, você não está entendendo. Lembra? O clima do culto. Aí eu falei, não, a ideia foi aqui, a gente não ia passar por cima de liderança. Né? Não, você não é líder, você não tem autoridade para estar falando com eles. Eu sabendo que aquilo ia ficar ruim, falei assim, quer saber de uma coisa? Me dá licença. Virei as costas, passei pela pastora e falei assim, eu preciso ir embora agora. Aí ela falou assim, não, amor. Eu falei, não, é agora, amor. Gente, eu já desci a rampa da igreja, para quem conhece a igreja de onde eu estou falando, chorando. E eu falei para ela assim, hoje eu não saio dessa igreja por respeito ao seu pai. E dali em diante a minha história começou. Eu comecei a observar que a gente precisava de algo mais. Eu comecei a observar que a igreja pode se tornar uma estrutura rígida, morta, fácil. Daquele dia eu percebi que algum jovem poderia estar cheio de paixão por Jesus, falando de falar do evangelho, e ao invés dele ser direcionado, ele poderia ser assassinado dentro de uma igreja. Eu não estava falando de levar os jovens para um baile funk, eu não estava falando de fazer um filme,
Eu não estava falando da gente ir para o outro lado de Nova Iguaçu, para a Praça do Skate, para ficar batendo papo. Eu estava falando sobre pregar de Jesus. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu não quero me tornar essa igreja ainda hoje. E pior, eu não quero ser uma igreja assim e nem pastor de uma igreja assim. Eu peço que você olhe comigo esse texto, entendendo a profundidade do texto e permitindo de uma vez por todas, se você ainda não entendeu quem é que está falando semana após semana com você, é alguém que acredita que demônios ainda são expulsos pelo nome de Jesus. Não sabemos como, na soberania de Deus, Ele ainda cura. Sim ou não? Com mais convicção, sim ou não? Cristo ainda tem poder. O Espírito Santo ainda está sobre a igreja. Você ainda pode provar o poder do Espírito. Hoje nós temos alguma coisa que substitui o Espírito? Senti que vocês estão ligados. Sim. Não. Então preste atenção no texto que você acabou de ler comigo. Meu irmão, esse texto é muito profundo. É um texto que talvez olhando ele assim de forma ampla, apenas lendo, ou vendo que ele tem vários simbolismos, várias coisas que talvez fiquem aqui. Do que ele está falando? Então eu quero te ajudar. Mas é mais do que estudar o texto. Pelo amor de Deus, nós vamos olhar o texto a fim de mudar a partir do texto. Olhar esse texto para chegarmos aonde eu quero que você chegue comigo. Quer dizer, meu Deus, eu preciso do Espírito Santo urgente. Eu preciso saber que isso não é coisa de pentecostal, de igreja A, de igreja B. Eu preciso do poder do Espírito Santo, eu preciso ser cheio desse Espírito. Eu preciso ser tomado por essa vida interior que enche a minha vida e que transborda de mim para o próximo. Eu quero que você chegue nesse estado de inquietude, de desejo, de prazer na pessoa do Espírito Santo. Meu irmão, não tem nenhuma experiência mais profunda com Deus que você possa viver se não olhando para o Espírito Santo. Não tem. Hoje, você vai entender ao longo dessa mensagem, não hoje, mas eu vou voltar a esse capítulo para mostrar a você. Hoje nós fomos até o 6, mas do 7 em diante, demonstra que o Espírito Santo hoje é Deus ativo na terra. Jesus falou que Ele e o Pai voltariam e fariam em nós casa. Como? Através do Espírito Santo. Então eu não quero me tornar uma igreja, um local com pessoas sentadas, seja lá a quantidade de pessoas que estiverem presentes. Eu quero me tornar a igreja de Jesus, cheia do Espírito Santo, que propaga o Evangelho, acompanhando por meio da pregação do Evangelho, o poder, os sinais. Ainda acontece e Deus ainda quer fazer com que o seu reino se manifeste sobre a terra. Que Ele traga, sim, transformação sobre o local onde Ele chega. O que está acontecendo nesse texto? Preste atenção. Ele diz que dá graças a Deus. Por quê? O assunto, ele não inicia no 14. É óbvio. Aliás, ele não inicia no capítulo 2. Paulo está desde o 1 narrando. Você está aí comigo? Eu vou introduzir para você entender. O que está acontecendo aqui? Paulo está falando de luta. Paulo está falando de desgraça. Paulo está falando de ruína. Paulo está falando que para ele, a esperança que se foi, Deus salvou ele para que ele pudesse agora consolar com o consolo que ele tinha recebido de Deus. Paulo chegou a desesperar da própria vida. O que está acontecendo? Por que um pregador... Hoje é diferente. O cara começa falando assim, sou de família de 20 gerações de pastores. Eu era uma pessoa desempregada, Deus me deu 2 BMWs. E você pode ter tudo isso. Paulo está começando a pregação dizendo assim, deu tudo ruim. Chegou um momento eu pensei, lascou, eu não vou viver. Paulo está dizendo que está dando tudo ruim. Isso é o objetivo. Sabe por quê? Existiam pessoas, a igreja dos Coríntios, você já está percebendo através de semana após semana, que é uma igreja conturbada, é uma igreja maluca, é uma igreja desequilibrada, de gente doida. Tem coisa aí que talvez você e eu duvidamos. Meu Deus, que coisa é essa? Que igreja doida é essa? Cá para nós, irmão. Na ceia do Senhor eles saíam bêbados, empazinados de comer. Você na ceia, pastor, mas não serve pãozinho assim quadrado? Não, na tua ceia. Na ceia deles era banquete. Aí chegava um irmão, já acabou. Ei, ceia do Senhor virando baderna. Gente embriagada no final da ceia. Tu imagina isso?
Gente falando que estava falando para o Espírito Santo. Isso ainda acontece. Mas falando em nome de demônios, falando heresias, falando que estava falando pelo Espírito. E tudo que é coisa ruim que você possa imaginar, tinha nessa igreja. E também coisas boas. O que está acontecendo é que eles falaram para Paulo o seguinte: não é possível que um homem está tão assim com Deus e sofra tanto quanto você sofre. Não é possível você ter algum problema. Tudo dá errado, tudo está indo ruim. Aí Paulo começa a pregação dizendo: tenho 2 jumentos, 2 carruagens, 2 barcos, não é assim? Não, Paulo vira e fala assim: só dá ruim para mim. E para piorar, Deus abriu, no verso 13, Deus abre uma porta, 12, 13, Deus abre uma porta para Paulo. Paulo está narrando a trajetória dele. Aí ele vai dizer: quando eu vi que havia se aberto uma porta para pregar na cidade de Troade, eu fiquei inquieto. Eu não consegui. Me bateu um desespero. Eu me despedi dali e fui embora. Ele falou: nem consegui pregar. Na porta que se abriu, eu consegui. Gente, não parece uma boa referência do poder? Paulo começa a falar o que ele não era. Paulo começa a expor sua fraqueza, a sua incompetência. Já pensou um líder? Eu comecei a falar assim: vocês estão percebendo que eu mando mal, né? Vocês estão percebendo que algumas coisas não estão certas para mim? Vocês estão percebendo que eu chego em cima da hora? É isso que Paulo está fazendo, ele está expondo suas deficiências ministeriais, suas dificuldades, suas fraquezas, sua incompetência. Ele está falando, porém, eu dou graças a Deus, porque Deus pega um cara como eu e me conduz em triunfo. Qual o significado disso, meu irmão? Se você não sabe ou sabe e não se lembra, para refrescar sua memória, o império dominante na época da Bíblia era o romano. O Império Romano, ele liderava as nações e Israel. Nos tempos de Jesus, o império era romano, e você lê isso o tempo todo nos 4 evangelhos e também no livro de Atos. O que está acontecendo aqui é que Paulo está pegando um simbolismo do exército romano para aplicar ao seu ensino. O que acontecia naquela época era que o Império Romano, quando ele vencia o seu governo, meu Deus, vem tudo na mente, menos o título do homem, mas ele era ali o líder do exército. Comandante, pode ser, vamos botar comandante. O comandante do exército, ele ia à frente. O que acontecia quando eles chegavam à cidade de Roma? Imagina aqui, Paulo está mostrando essa mesma cena, sendo que talvez para nós passe desapercebido, porque a gente não entende o conduzir em triunfo. Graças a Deus, porém, verso 14, que Deus sempre nos conduz em triunfo. Em Cristo Jesus, sempre nos conduz em triunfo. O que está acontecendo aqui? Paulo está mostrando uma imagem que todo mundo assimilaria. O que está acontecendo é que Paulo mostrou para eles a imagem desse exército vencedor voltando. Os seus comandantes iam à frente no desfile de vitória. Atrás vinha o povo que estava ali subjugado, que perdeu a guerra. Os despojos de guerra vinham atrás. Todo aquele momento, como é que eles eram recepcionados? Presta atenção aqui. Havia festa em Roma. Se abriam os templos pagãos. Queimava-se incenso na cidade. Era um cheiro de perfume para tudo que é lado. Esquece o incenso fedorento que você vê aí, o defumador, sei lá o quê. Nós estamos falando de fragrância. Nós estamos falando de cheiro bom. A cidade ficava inundada de cheiro. Só que imagina uma coisa. Nós temos aí diversos personagens. Um é o comandante à frente do exército. Atrás o povo que estava vindo para morrer, porque eles seriam expostos em praça pública e mortos porque foram subjugados. Do lado está o Império Romano. Está o povo do Império dizendo, vencemos mais uma, porque o nosso exército foi, os nossos filhos voltaram, o meu esposo voltou e o deles morreu. Então tem uns comemorando, dizendo, estamos salvos, estamos triunfantes. Tem outros dizendo, lascou, vou morrer, vou ser executado. Tem outros dizendo, a glória é toda minha, porque é o que conduzia esse exército. Paulo está mostrando nessa figura.
Paulo está mostrando nessa figura. O que isso tem a ver para nós? O que isso tem a ver, ainda mais na questão de fragrância? Paulo está dizendo assim, com todas as guerras que eu venci, com todas as guerras que eu lutei, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Mesmo essa trajetória complicada da minha vida, eu tenho sido conduzido a triunfar sobre ela. E o melhor de tudo, depois do triunfo que eu tenho, em cada luta que entro, Deus ainda assim tem me feito entrar em lugares e ali eu manifesto o perfume de Jesus. Meu irmão, presta atenção. Para você compreender, lugares aqui é literalmente lugares. Cada canto, cada lugar que se chega. Paulo está falando, não importa o meu estado como pessoa, não importa a situação da minha vida, não importa como eu estou, não importa o que tem sido o ataque contra mim, eu tenho vencido e ainda assim tenho deixado Jesus ser sentido pelas pessoas. O cheiro de Cristo tem exalado por onde quer que eu passo. Meu irmão, assim é você. Paulo diz, nós somos o bom perfume de Cristo. A pergunta que não quer calar é, Deus, Ele pode, através de você, em todos os lugares que você entra, em todas as situações que você está, Jesus, Ele pode ser percebido? Ou de vez em quando sobe um cheiro de morte? Cristo, que para nós seria a razão de conhecermos a Deus, de vencermos as situações, Cristo, que para nós seria o motivo da nossa alegria, do nosso prazer, às vezes ele é subjugado, nós ficamos deixando Jesus em casa e vamos trabalhar. Nós somos éticos, não no ambiente que assim não é lugar de falar, não é lugar de quê? Não é lugar de quê? Pastor, não, lá no meu trabalho eu tenho que rir das piadas indecentes, lá onde eu vou eu tenho que ficar ali com a galera, eu tenho que fazer, sabe, a hora ali com o povo. A pergunta que não quer calar é, meu irmão, você é ou não é alguém que tem sido tomado por esse perfume, que expressa esse perfume? Algumas pessoas aqui querem vitória, culto da vitória, campanha da vitória, querem vencer, vencer, vencer. A questão é, quando você triunfa, quem triunfa? A tua carnalidade? A tua moralidade? A sua hipocrisia? Tem pessoas que têm vencido, elas não fazem nada por Deus, elas não são nada para Deus e nem para o próximo, mas elas querem vitória, como se Deus fosse essa máquina da religião. Gente, estão fazendo a gente bobo. Estão fazendo a gente bobo. Como se vitória fosse assim, como se Deus fosse um bestão que não tem uma causa, ele está perdido. Ele fica assim, qual é o problema que eu posso resolver? Traz para mim, eu sou o resolvedor de problemas. Não, Paulo está falando, Deus me lascou, fez só a minha vida dar errado, mas em todos esses momentos, por onde quer que eu passei e me dei mal por causa dele, eu deixei o perfume de Jesus lá. Você já usou o caiaque aventura? Quando era bom? Brincadeiras à parte, brincadeiras à parte. Teve uma vez que eu estava na rua, uma pessoa chegou do segundo andar, a casa tinha uns, sem exagero, uns 7 metros de quintal. A pessoa estava no segundo andar, ela falou assim, quem está com esse perfume? Eu era o único que tinha tomado um banho. Falei, você está sentindo? Era o caiaque aventura. Ô bichinho bom. Eu trabalhei com um pessoal na Compacto, um office boy, que ele comprava esses perfumes aí, que você pega a fragrância de perfumes importados, e, meu irmão, tu faz a aberração com ele. Ele virou e falou assim, eu comprei esse perfume aqui, cara. Eu falei, poxa, gostoso. Aí eu, cara, mas tá meio forte, não tá não? Ele, não, é que a gente faz assim, cara. A gente coloca a porção que a gente quer. Aí eu mandei botar logo 2 de fixador. Falei, não, peraí, tu botou uma porção de perfume e 2 de fixador. Pensei, isso não vai prestar. Se é 1 para 1, por que tem que botar 2 para 1? Meu irmão, ele saiu na sexta. Quando eu cheguei na segunda, que eu abri a sala que eu trabalhava, estava lá. Só que já não estava gostoso. A fixação daquele perfume era intensa.
Você entende que Paulo está usando uma coisa? Meu irmão, não tem como. Com todo respeito, quem nunca aliviou os gases e passou uma vergonha de alguém do nada surgir? Mas por que essa pessoa tinha que estar aqui nesse exato momento? Tu queria ter o poder da invisibilidade, do teletransporte. Ou no mínimo, tu queria que a pessoa não tivesse olfato. Não tem como. Assim como você não disfarça o cheiro do teu perfume. Aliás, eu pego o cheiro muito fácil. Não sei se é uma característica. Qualquer coisa, eu encosto, eu passo longe de fumaça. Eu estou cheirando a fumaça, vocês acreditam? Eu não sei de onde. Eu nem sei de onde, eu não passei. Aliás, não sei porque o bombeiro estava lá na rua de casa hoje apagando alguma coisa. Eu acho que eu tomei banho e tomei de verdade, mas eu estou com cheiro em mim. O que eu quero falar? É uma coisa mas tão comum, rotineiro. Como que a gente não vai pegar hoje essa palavra? Meu irmão, como que você vai deixar Jesus sem ser expresso? Se é perfume, vale. Como que você vai não exalá-lo? Tem como? Paulo fala o seguinte. Primeiro, ele diz, olha, é cheiro de morte para quem está indo para a morte. Eu acho interessante que ele fala que nós somos o bom perfume de Cristo para os que estão sendo salvos. Presta atenção numa coisa aqui. Esse estão sendo, tasca num alerta aí para a tua vida agora. Você não é salvo. A Bíblia diz, o termo correto ali seria, está sendo. Os que vão sendo salvos, os que vão se perdendo. O que acontece? Tanto um grupo como outro grupo, ninguém ainda está definido. Que esperança, hein? Teu parente, meu irmão, ele não está perdido, não. Ele está se perdendo. Ainda bem que vocês, a família de vocês é tudo crente. Sentir nenhum tipo de alegria no ambiente, ou você não entendeu. E também você que acha que é salvo, porque algum dia te deram uma carteirinha, ou desceram com você em uma água corrente, não corrente, de chuveiro, de caixa d'água, de cachoeira com um cachorro boiando lá, ou macumba, seja lá onde que tu se batizou, também não está definida a tua história, não. Nós estamos em processo, nós podemos nos perder. E a minha maior alegria é que pessoas podem se encontrar. Eu estou mais feliz por esse lado. Agora, você sabe o que é interessante? Ele termina dizendo uma coisa que parece desconexa, dizendo, porque nós não estamos mercadejando a palavra de Deus, como alguns. O que ele está falando? Mudar a fragrância, mudar o perfume, melhoraram para fazer o mercado. Meu irmão, sim ou não? Tudo que vai para o mercado, tudo que vai para o comércio, tem que falar com o cliente. O evangelho é a única coisa que fala assim, que uma mensagem é agressiva ao estilo de vida do cliente, não é agradável ao cliente, não se adequa à vontade dos clientes, e ainda diz para ele assim, tu precisa disso. Imagina, não é. Só que aí Paulo fala, tem alguns que faz caber no gosto. O que você precisa? O que você quer sentir? O que você quer ter? Qual a experiência que você quer ter ao ouvir uma mensagem? Paulo está dizendo, olha, tem gente que é do mercado, ele vende o Evangelho de Jesus, ele está colocando o Evangelho de Jesus numa negociação, ele está falando para você, o que você quer ouvir? Paulo diz, eu não. Eu prego como se Deus estivesse na minha frente. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você tem esse temor? Todas as vezes que você nega a palavra de Deus, você tem que entender isso aqui. Esse final do verso 17, acompanhe comigo. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Nós falamos na presença de Deus. Você tem noção que Deus está aqui agora me ouvindo pregar? Você tem noção que eu estou falando dele? Não tem coisa pior, não sei se você já passou por isso, eu já. Pessoas que acham que te entendem, pessoas que acham que entendem sua história e que querem falar a teu respeito, mas não te conhecem. Eu já passei por isso, querer te definir, sendo que a pessoa não é assim, não, essa pessoa não sabe nada, nunca conversou comigo, nunca nem me ouviu. Não, mas você, assim, não, o que é que você vai definir?
Eu lembro um dia que um grupo de pessoas começaram a falar que eu tinha sido mamãezado, mimado, tipo isso. Eu falei, cara, meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos de idade. Eu fiquei com meu pai, naquele ambiente que eu te falei. Como assim? Nem conhece minha história. Eu falei, não, ou eu estava com a minha mãe ou eu estava com meu pai. Não deu tempo de mimar, não. Não, eu passei perrengue na vida. Não. Tem nada a ver. Filhinho de papai, qualquer coisa assim. Aí eu fiquei olhando e falei, gente, que coisa desconexa. Pensou o quê? Que eu tinha chuteirinha e treinei no Nova Iguaçu? Papai levava e buscava de táxi? Eu fui andar para o centro do Rio, depois eu fui para o cinema depois de casado. Tem 11 anos atrás que eu conheci o cinema, para você entender. Como assim? Entendeu a questão? Agora você imagina quando você acha que você pode falar o que você quiser. A religião dos evangélicos, ela te disse que você pode falar de Deus o que você achar que é. Quer ver uma coisa? A pessoa prega, e a pessoa não quer aceitar. Aí ela vira para a pessoa e fala assim, fica tranquilo, é no tempo de Deus. Quem te falou isso? Eu sei, a igreja te falou isso, mas aonde foi que basearam isso para você? Uma pergunta, Jesus ainda volta como um ladrão? Sim ou não? Você sabe por que ele falou isso? Ele falou, o ladrão não chega assim falando, olha para trás, fica aí, mas eu vou chegar, vou saltar da moto e estou indo te assaltar. É assim? O ladrão aperta a campainha e fala, estou entrando. Então a pergunta que não quer calar é, como que Jesus vai fazer essa ideia gospel, vou chamar de ideia gospel, porque a gente nem pode falar, não sei, não tem na Bíblia isso. A Bíblia diz outra coisa. Só que como que Jesus vai fazer cumprir essa palavra? Porque no tempo de Deus. Então, teus filhos, teu tio, todo mundo da tua família que não é cristão, você fala assim, no tempo de Deus. A pergunta que não quer calar é, então Jesus vai ter que esperar todo mundo se converter, aí ele volta, como um ladrão. Só para você entender que o raciocínio nem cabe. A Bíblia diz que o tempo é hoje, o dia é agora. Você está aí, meu irmão? Se hoje você ouvir a voz do seu Deus, não endureça o seu coração. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 6, 1. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque Ele diz, no tempo aceitável eu escutei você. No dia da salvação eu socorri. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. É agora. Chegou. Não tem tempo para o teu parente ser salvo. É uma ideia evangélica. Criaram, botaram isso aí, todo mundo fala. Não, quem faz a obra é o Espírito Santo. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus. A pergunta que não quer calar é, Deus vai esperar quanto tempo o seu parente para então ele poder liberar Jesus para voltar? Se isso é dessa forma. Meu irmão, fica esperando o tempo de Deus. É bem importante que você saiba. Pode ser que você seja atropelado pela vinda de Cristo e fique para trás, porque uma igreja mentiu para você. Deus te espera ontem. Você quer saber qual é o tempo de Deus? Ontem. O tempo de se arrepender é agora. Não tem tempo para se arrepender. Isso é mentira. A bondade de Deus é ignorada. Romanos 2, que nos conduz a quê? A arrependimento. Deus está o tempo todo falando para a gente, se arrepende, conduzindo a gente para o arrependimento. Esse estilo de vida seu está errado, está condenável, eu vou lidar com você, eu virei como um juiz, mas hoje eu sou um pai, eu quero te adotar para mim, eu quero te livrar da minha ira. É o Evangelho de Jesus. Uma vez uma pessoa chegou para nós e falou assim, vocês acham mesmo que na eternidade as pessoas passarão a eternidade, Deus vai ver as pessoas distantes na eternidade? Deus é amor. Aí a pessoa estava... Eu olhei para a pessoa e pensei, deixa a pessoa... Pessoal, eu estava até pensando sobre... Aí a pessoa me fez participante. Jefferson, estava até pensando nisso, para conversar contigo. Sei lá, eu acho que dá para a gente... Eu falei, não dá não.
O termo é perdição eterna. O termo é morreu, segue-se o juízo. O termo é condenação. Não tem. Deus não é um juiz que pode mudar. Ele dá o veredito e está dado. A condição, quando se encerra, se encerra. Quando a porta se fecha, ele não fala, vou abrir a janela, pula por ela. Ele diz, estava aqui, vim, você não veio, fechei a porta, não dá para abrir não, tchau. Meu irmão, essa ideia da oportunidade tem que ser agora. Agora a gente prega a oportunidade. Amanhã a gente tem que alertar as pessoas que amanhã é juízo. Isso vai custar na vida delas, mas que não custe sobre a nossa cabeça o sangue dessas pessoas. Não pode adulterar. Tem que falar o que o Evangelho é. Tem que falar a mensagem que ele promove. Tem que falar ele conforme o que ele diz. E as pessoas que nos amam, nos odeiam. A gente não está aqui para isso. Eu sou extremamente uma pessoa amável. Quem me conhece sabe. Mas na hora de pregar eu viro um leão, porque eu não estou lidando aqui com a sua simpatia. Eu não preciso disso. Que você vire a cara para mim depois desse culto. E aí, se queixe depois com Deus e vá para Ele, porque eu estou com a palavra dele aberta. Você entendeu a questão, meu irmão? Essa tem que ser a gravidade do nosso coração. A gente tem que olhar para as pessoas e falar assim, cara, se eu mentir para ela, ela vai para o inferno e a culpa é minha. Eu não posso, eu tenho que entender que Deus está presente e eu estou expressando o perfume dele. Eu não posso falar, olha esse cheiro de mirra sendo cânfora. Eu não posso mentir, eu não posso adocicar. Eu posso falar para as pessoas o seguinte, Paulo disse, para quem se perde, o meu cheiro é fedido. É isso, a pessoa se sente mal, ela não se sente agradável, mas para quem quer a vida de Deus, o meu cheiro exala a vida. É o que eu tenho falado todo término de mensagem. Eu não sei porque isso agride de vocês estão no Evangelho. Para vocês é cheiro de vida, não é morte. Agora, se fede a morte, alerta, liga o pisca-alerta, faz alguma coisa, se inquieta, pede ajuda, pede oração, vamos lá, frequenta as coisas que a igreja dispõe para você, pede socorro, meu irmão, grita, chora, ora a Deus, fala, Deus me socorre, estão mentindo para mim, eu estava no evangelho fajuto, correndo o risco de perder minha alma, acreditando num homem maluco que eu ouvi lá atrás. O evangelho é tão poderoso, e algo tão transformador, e algo tão urgente, e algo tão eficaz, que Paulo faz uma pergunta. Olha o que ele diz, capítulo 2. Eu peço a vocês que não abram suas Bíblias. Não fecham, aliás, perdão. Não fecha a Bíblia. Nós estamos falando a respeito dela, como fechá-la. No verso 16, depois de falar do cheiro de morte para um, cheiro de vida para outro, ele faz uma pergunta. Ele diz assim, quem porém é capaz para essas coisas? A Bíblia diz que você é o bom perfume de Cristo. Agora, ele faz uma pergunta, quem é capaz para essas coisas? E ele depois começa com essa história de não mercadeja a palavra. É interessante que o apóstolo Paulo ele vai responder essa pergunta no 3. A Bíblia não foi escrita por capítulo, você está junto comigo? Nem dividida por versículo, você está aqui, meu irmão? Então, o que você precisa compreender? Quando nós vemos essa pergunta, quem é capaz para essas coisas? Paulo está perguntando assim, quem tem capacidade para fazer tal coisa? Quem tem capacidade para gerar tal resultado? Quem tem capacidade para fazer o que a Bíblia diz que é para fazer? Que é gerar vida através dessa expressão do conhecimento de Deus. Quem pode? A pergunta precisa ser respondida e daqui a pouco ela será. Agora, você precisa entender uma coisa. Você vai precisar conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa se impactar com Deus. Não adianta chegar lá e pregar uma vida de alguém. Tem que falar daquilo que está na sua vida. É o seu perfume pessoal. É a sua chegada. Agora, o capítulo 3, verso 5, ele volta na questão. Lá começando do 4, só para você entender. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Ele está falando, a mensagem não parte de mim. Aquilo que vem não parte de mim. A ministração da palavra não parte de mim. Ele diz, pelo contrário. Olha agora, a nossa capacidade vem de... Gente, fala
com a boca cheia, sua capacidade vem de... A pergunta que não quer calar é, por que você não prega? Sua capacidade vem de Deus. Será que Deus está falhando? Será que Deus está de férias? Será que Deus está sem poder? Coitado, estafou. Está com síndrome de burnout. Deus agora está fraquinho. A capacidade vem de Deus, mas nós não temos capacidade de pregar, então Deus está falhando. A questão é, você precisa voltar-se para Deus de forma humilde e falar, Deus, eu preciso da capacidade que vem de Ti, porque eu não posso simplesmente ir lá e falar, a vida é vida. Eu tenho que expressar a vida, Senhor. Eu tenho que, quando eu chegar, a vida chega. Eu tenho que fazer Teu poder chegar onde eu chegar. Você entendeu a questão aqui? Paulo reconhece no sistema de humildade, falando, como? Quem pode fazer tal coisa? É uma tarefa que não é humana. Está aí? Nós estamos caminhando para entender por que do Espírito Santo. Nós estamos caminhando para entender a dependência do Espírito Santo. O porquê que o apóstolo está falando o que falou. Então, a nossa capacidade vem de... Aí ele segue sendo enfático no verso 6, dizendo, o qual nos capacitou. A palavra capacidade vai lá do capítulo 2, verso 16, e vem para cá. Agora ele está falando, eu tenho confiança. Escute aqui que eu estou te falando para você crente, para você que é um servo de Cristo, que já provou o poder do Evangelho. Quando ele diz no 4 que essa confiança vem por meio de Cristo, ele está nos dizendo o mapa. Ele está dizendo, quando eu fui lá e provei, eu falei, eu posso afirmar. Cara, se eu vivi, eu posso falar que é. Lembra do meu amigo? Lembra da ilustração que eu te falei? Eu abro o status no WhatsApp e vejo um cara tímido, gritando, assim, eufórico. Gente, eu ganhei dinheiro. Olha aqui, ó, não é mentira. Entra você também. Eu ganhei 200 e poucos reais. É verdade. Vai lá e confere. Eu pensei, meu Deus, essa pessoa não falava de Jesus. Essa pessoa não falava em público. Essa pessoa era tímida para falar sobre o ganho do dinheiro. Essa pessoa ficou intrépida, ficou ousada. Imagina que ele estava ali divulgando uma mentira. Não sei se você já se pegou divulgando uma mentira. Eu já, esses dias. Nunca mais eu creio em nada que vocês me viram no WhatsApp. Teve alguns aqui que já passaram um aperto comigo. Me mandaram coisa no WhatsApp, eu fui lá conferir, peguei a notícia verdadeira, joguei e falei assim, isso é uma mentira. A pessoa, meu Deus, me perdoa, pastor. Eu falei, não, estou te ajudando a não divulgar. Mas esses dias eu entrei numa furada aí, eu levei um monte comigo. Gente, a gente se pega mais desejoso de espalhar a maquininha da Três Corações do que Jesus. Já pensou? Está faltando ou não está faltando poder? Agora vem cá. Para você que ferve, para você que quer mesmo o evangelismo, para você que está coração, a pergunta que não quer calar é, e aí, olhando o texto, vendo que Deus é quem capacita, vendo que Deus está num lugar ainda de capacitador, fala que você não quer se apresentar como uma pessoa para dizer, Deus, eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor está precisando de alguém para encher de poder, eu estou aqui. Agora, preste atenção. O apóstolo, por uma questão de defender a sua autoridade, de demonstrar os seus fracassos, mas querendo dizer, olha, mas em tudo Deus foi glorificado e a tarefa foi cumprida. O que está acontecendo? Lá no 1, ele começa uma história de carta. O que acontecia? Só hoje, que você vai numa igreja, eu vou numa igreja, para eu passar ileso, assim, para não nada ser gerado, nenhuma desconfiança, eu ponho um terninho. Aí o que eu faço? Eu chego lá e falo, prazer, pastor Jefferson. Provavelmente vão me olhar e vão falar assim, o pastor está com a palavra, e vão me dar a palavra, sem ao menos saber, meu irmão, se eu xingo a minha mãe. Sem saberem. Estou falando besteira, gente? Não, nenhuma igreja a pessoa chega lá e dá uma palavra para ela. Nenhuma igreja. Isso é coisa que eu inventei aqui agora. Veio um revelamento. Eu posso usar uma aliança falsa. Por que eu estou querendo dizer com isso?
Os apóstolos enviam em Atos 15 uma palavra para todas as igrejas que não eram judias. Tem uns que saíram do meio de nós, não enviados, presta atenção no termo, não enviados por nós, os quais nós afirmamos que não os ouçam, não os recebam. Ele está dizendo, eu não enviei. Paulo diz, como pregar se não forem enviados? Tem alguém que se autocomissiona no reino de Deus? Hein, gente? Você pode dizer, não, Cristo me ungiu, me deu o Espírito, eu vou ali pregar. Pastor, eu estou fazendo uma conferência, 7 semanas. Opa, calma. Quem te enviou? Que autoridade é essa que está sobre a sua vida? Quem te autorizou? Quem disse a você? Você tem um caráter para pregar a palavra de Deus. Pastor, eu deveria dar oportunidade. Por quê, meu irmão? Isso é coisa muito séria. Pastor, deveria chamar meu amigo. Ele levou 12 tiros, não morreu. Era ex-bandido, bebia o sangue das vítimas, ele vai vir aqui falar de Cristo. Não, irmão, bota a Kátia, ela também vive Jesus. Tá tão ruim assim que você precisa ouvir. Tá igual o bicho extinção. Bicho em extinção, que tu tem que ir lá no zoológico para falar, meu Deus, só tem 5 no mundo todo. É um crente transformado pelo Espírito Santo. Aí tu bota ele para falar, para ele te falar, eu mudei. Aonde que nós chegamos? Aí, Paulo diz, não é eu, não é você. Paulo diz, agora vocês vão pedir quem me recomende? Agora vocês vão questionar quem eu sou? O que Paulo usa? Irmão, eu vi Jesus, irmão. Eu recebi uma imposição de mãos dos apóstolos. Não. Ele diz assim, vocês são o resultado do meu ministério. Olha que ousadia. Ele virou e falou assim, tem mais. Não é carta, não. Não é papel, não. Eu escrevo em vocês. E o Espírito Santo é quem escreve, não é com tinta. O Espírito de Deus tem entrado no coração de vocês, tem feito um registro do poder da palavra que eu prego. Então é pelo Espírito que eu escrevo. O Espírito Santo move no meu ministério. Aí ele vai dizer aquela famosa frase do verso 4, que eu estou chamando a atenção de vocês toda hora. E é por meio de Cristo que temos tal confiança. Ele está falando, gente, o Espírito de Deus escreve quando eu prego. E vem você que quer pregar sem carta. Cá para nós, são péssimas as experiências que a gente tem de indicar pregador. Esses dias uma pessoa mandou assim para mim, dá uma força aí, pastor. Aí eu recebi aquela mensagem, achei estranho, já ia enviar, perguntar, irmão, tá precisando de quê? Aí chegou atrasado. Aí tinha uma mulher assim, com a cara assim, meio... Aí estava assim, apóstola fulana de tal. Eu olhei, falei assim, cara, em respeito e carinho, irmão, não vou não. Falar nada não. Dá uma força aí. Que sentido é isso? Gente, pelo amor de Deus, isso aqui virou clubinho. Hoje nós queremos enaltecer o Davi, vem falar. A gente não ama Jesus mais não, gente. Jesus deixou de ser a causa mesmo desse trem. Jesus deixou mesmo de ser o motivo. Agora a gente está querendo lançar nome de gente. Está querendo ser famoso, vai fazer uma aula de canto e vai cantar. Fora da igreja. A pergunta que não é, quem recomenda essas pessoas? A Bíblia diz que não se deve se autorrecomendar. Ninguém pode chegar e falar, agora eu sou, hein? Deus me falou lá no monte. Pode ser no monte de coberta, no monte de arroz, no monte de terra, no monte de sei lá o quê. Pode ter um monte de carrapato preso em você enquanto você orava lá no monte. Mas não tem monte que vai te recomendar. Alguém tem que te recomendar no dia a dia. Precisamos ver a essência, o poder. Precisamos ver a fluência, o que sai do teu ministério. Eu preciso ver você tocando vidas. Eu preciso ver o seu fruto. Pastor, ninguém prega aqui? Prega, um monte de... Ultimamente ninguém. Não tem importância nenhuma. Gente, desconfie de um pastor que não gosta de pregar.
Não, melhor, desconfie de um pastor que não tem palavra para pregar. Desconfie daquele. Tem que chamar muitas pessoas. Desconfie. Ele tem um público, ele cuida desse público e ele não tem o que alimentar esse público. É estranho. A nossa carta de recomendação deve ser o nosso serviço e o Espírito Santo servindo pessoas enquanto a gente prega. Está no texto. Paulo disse que o Espírito escrevia. Agora a questão é, confiança de Paulo. Ele disse que ele confiava em Deus por causa de Cristo e que a capacidade vinha de Deus. Aí ele disse lá no verso 6, para concluirmos, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito, nós vamos falar da ação do Espírito Santo na próxima vez. Mas a pergunta aqui, querido, que esse texto nos dá é sobre qual aliança, sobre qual poder, sobre qual realidade nós queremos ser capacitados para ministrar. O Espírito Santo, ele tem algo chamado nova aliança. É uma nova realidade. É diferente da aliança antiga, se é nova. Nós vamos falar sobre tudo isso. A questão é que hoje, Deus, ele quer te mostrar que não é você o agente, é o Espírito. Agora pergunta, faça perguntas. Olha essa geração. O quanto o Espírito Santo nos impactou, gente. Quanto você foi impactado pelo Espírito Santo. O quanto você foi tocado, o quanto você já desfrutou do Espírito Santo. Pastor, eu nem sabia que existia Espírito Santo. Eu nem creio na ação do Espírito Santo. Esquenta não, tinha um povo na época de Atos que nunca tinha ouvido falar da ação do Espírito Santo. Para nosso aprofundamento aqui, é possível viver uma vida cristã totalmente seca, achando que estamos em Jesus. Atos 19 nos mostra isso. Agora, eu te garanto uma coisa, o dia que você provar o Espírito da aliança, o agente desse novo ministério, a Bíblia vai dizer que é o ministério dele. O Espírito Santo hoje é aquele que faz o serviço. Nós somos instrumentos para esse serviço acontecer. O Espírito Santo hoje, ele vai à frente, ele é o dono, ele é o agente principal, não é o homem. Paulo começa aqui a enaltecer, a dizer quem é o Espírito Santo, o porquê que ele tinha confiança, e é aqui que ele vai entrar naquele negócio que eu já expliquei a vocês, a ponto dele ser tão ousado em dizer, eu não sou como Moisés. Ele pega o maior homem da Bíblia. Se temos dois maiores autores na Bíblia, quem é? De um lado, Moisés. De outro lado, Paulo. E ele vira e fala assim, tudo isso não tem a ver com o que se escreve, não tem a ver com o que se fala, não tem a ver com a letra, porque a letra ela não tem poder de transformação. A letra por si só é letra, mas a letra ministrada pelo Espírito Santo, ela é poder, ela é vida. Você tem noção de quanto é que nós precisamos do Espírito Santo? Meu irmão, se eu fosse você, eu nunca mais deixava o Espírito Santo de lado. Não tem um curso, não tem nada aqui na igreja. Não tem nenhuma atividade, não tem um discipulado, não tem uma conversa. Não tem uma conversa entre casal que você não deveria falar. O Espírito Santo vem aqui, capacita, enche, proporciona um ambiente de cura, de transformação, porque o Espírito Santo não faz nada na superfície, ele faz no interior. Paulo disse assim, o Espírito Santo pegou e fez cosquinha nos ouvidos enquanto eu falava. Ele falou, escreveu no coração. Deu vida, vivificou, tornou a coisa viva. Confere a sua experiência agora. Você e o Evangelho, parece que o Evangelho é morto? Parece que as palavras do Evangelho não fazem sentido na sua vida, na sua experiência? É porque não é palavra. Tem nada a ver com que texto que você decora. Tem nada a ver com quantos textos você sabe explicar. Tem nada a ver com quantos textos você conhece para desmontar mentiras.
Não tem nada a ver com quanto texto você desfaz o que o outro fala. Não tem nada a ver com quantos textos, de forma teológica, profunda, nos originais das Escrituras, grego, hebraico, não tem nada a ver. Não tem nada a ver se você foi lá e leu um livro falando sobre uma carta, isso aí tudo é importante, tem o seu lugar, mas nada disso traz eficácia. Se tudo isso for um substituto do Espírito Santo, passa a ser uma coisa sem vida. E vai ser pior, hein? Tu vai saber o que dá vida sem experimentar a vida. Tu vai saber o que dá vida sem ter eficácia disso. Meu irmão, não sei você. Se eu começo a tomar alguma coisa, fazer um tratamento, fazer algum trem, eu creio muito nas coisas naturais. Eu tenho chá para te indicar para tudo que você tiver aí. É canela de velho, é espinheira santa com alecrim. Eu tomo um mix de chá para dar energia de manhã. É cavalinha com hibisco, carqueja. Estou falando para você saber. Sim, sim, sim. De noite é uma camomila com erva doce, chá de colônia para pressão. Já tem um monte de luta. Peraí, mas isso aí é interessante. Para de falar de Jesus, vamos falar de chá, é isso mesmo. Toma lá um cloreto de magnésio para repor o magnésio, que o nosso solo brasileiro é muito pobre em magnésio, nossas frutas vêm muito pouquinho de magnésio. Faz lá um magnésio, compra lá na farmácia, R$6, mistura com 1 litro d'água, toma uma dosinha toda noite, antes de dormir, porque isso ajuda no sono. Eu creio muito nas coisas naturais. E quando eu começo a tomar esses trem, eu fico assim, cara, ainda não está dando aquele resultado imediato, sabe? Eu quero que você saia daqui hoje, olhando para o Espírito Santo e falando assim, Espírito Santo, a gente precisa urgentemente do teu poder. Meu irmão, se tudo isso perder o poder do Espírito Santo, isso vai se tornar algo tão vazio, tão sem significado, tão sem esperança, tão chato. O Evangelho para mim é muito bom. E é leve. Engraçado, eu sei, você já ouviu. Servir Jesus é difícil. Difícil é eu viver nos meus pecados, cativo por eles, não conseguindo sair deles e ainda sabendo que eu vou ser condenado no final das contas. Isso é que é complicado. Difícil é eu querer abandonar uma prática e não conseguir. Isso é que é difícil. Difícil é eu perceber o que a Bíblia diz em Romanos 7, que hoje eu pratico o pecado, amanhã o pecado se pratica em mim. O pecado não é só você que pratica ele. Chega um momento que ele te cativa, ele te prende, você se torna escravo do pecado. Isso é complicado. Feliz sou eu, podendo olhar nos olhos dos jovens e falar assim, eu fui um jovem cristão que não me prendia à pornografia, não fiquei preso na masturbação, casei virgem e casei sem botar a mão em lugar nenhum na minha esposa, sem desrespeitá-la. Casei beijando a noiva no altar em santidade. Isso é que é gostoso. Difícil é eu entrar numa igreja, fingir que aquilo tudo era santo, e pensando assim, cara, a gente já fez sexo e eles nem sabem. Difícil era a condição que eu vi um amigo meu falando, cara, se eu não antecipo, a gente chegou quase nos finalmente. Então ele pensou, não pequei. Difícil é ver essa geração assumindo os púlpitos da igreja. Porque o que eles vão falar? Eles vão ter coragem de falar de santidade? Eles vão ter coragem de falar que Jesus muda a vida deles? Isso muda nada. Difícil é ser um jovem cristão que não consegue, fica com um com outro, com um com outro. Glória a Jesus e o poder do Espírito Santo fez com que eu ficasse um jovem cristão dentro de igreja 5 anos sem arrumar ninguém. E, incrivelmente, sem o Espírito Santo me apontar nenhuma varoinha. Porque é um tal de Jesus. Jesus fala, a gente pergunta para ele, Jesus, o que o senhor quer que a igreja faça? Dá direção para nós. Ele não fala. Aí vem o jovem e fala assim, Jesus, com quem eu namoro? Ele fala, estava esperando uma pergunta relevante. Aquela ali é para você. Eu vi os meus amigos rodar uma célula inteira,
Jesus apontando uma por uma. Jesus fala, irmão, se tem uma coisa banal que Jesus gosta de tricotar, é sobre namoro. Jesus não tem nada para fazer. Se você pergunta a ele como que você deve evangelizar. Ele não vai falar. Incrivelmente. Qual ministério que você deve entrar? Ele não vai falar. Mas se tu perguntar alguém, um adolescente, chegar na tua frente e perguntar, Jesus fala naquela hora com uma voz do céu e desce uma pomba na cabeça do adolescente. Difícil é ver isso. Difícil é eu ver um homem achando que não pode deixar de ser mulherengo. Isso é difícil. Tudo porque ele não conhece o poder do Espírito Santo. Então, de coração, meu irmão, o evangelho para mim é uma delícia. E é uma delícia por poder ser autêntico, por poder olhar no teu olho e falar assim, tudo que eu te afirmei sobre aquilo que é feito na minha vida é verdade. Glória a Deus, porque eu posso amar só a minha esposa. Glória a Deus, porque eu posso ser de verdade. Glória a Deus, porque eu posso, depois de afirmar isso tudo, me olhar no espelho. Glória a Deus, porque eu acabei de falar para você que Deus se senta para me ouvir. Glória a Deus, porque eu sei que Ele pode me fulminar aqui agora. Sim. Cadê o poder do Espírito Santo, gente? Alguém tem que ter coragem de falar, Deus, o Senhor ainda faz.